Às vezes as pessoas me perguntam, mas esse negócio de teste funciona mesmo? É só você colocar uns valores lá de entrada e saída e vai dar tudo certo no final? Não é bem assim, né? Testes não garantem a inexistência de bugs, né? Testes permitem você aumentar a confiança para reduzir o número de bugs no seu código. É uma prática, né, muito utilizada, né, pela comunidade de desenvolvedores no mundo, super adotada no mundo todo, no Brasil, na Bahia, em Feira de Santana, em todos os projetos de software importantes que a gente tem hoje. Mas a gente nem sempre pode garantir, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, de que se os testes não forem bem feitos, a gente não vai ter soluções boas. Por exemplo, suponha que eu tenho aqui uma função que calcula o quadrado de um valor x. Recebe como entrada x e retorna o quadrado desse número. Tá? Essa função se chama ao quadrado. E aí eu fiz aqui um caso de teste, né? 2 como entrada e o quadrado dele 4. Aí a gente pensa, bom, isso é simples, né? Potência é um negócio fácil, né? Levar um número ao quadrado é simples, não precisa de muitos casos de teste. Faço isso aqui. Aí a pessoa que vai programar não necessariamente tem uma solução boa, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma solução equivocada, né? Que não está realmente fazendo quadrado do número, mas simplesmente somando os dois números. Só que nesse caso, por coincidência, né? Se você soma 2 e 2, a gente vai ter o mesmo valor 4, que é a potência também. E a gente está passando nos testes. Então, isso quer dizer que um teste só não é suficiente. Mas quantos testes seriam suficientes? Ah, você vai fazer infinitos testes? Não, a gente não tem tempo, nem é necessário, né? A gente tem que, na verdade, escolher os nossos testes de maneira inteligente. Como seria fazer essa escolha de teste de maneira inteligente, casos de teste de maneira inteligente? Bom, vamos pensar, né? Talvez nesse caso aqui a gente pegar um número mínimo razoável, né, de valores, né? Por exemplo, que tal esses daqui? Se eu posso manter esse 2, né, elevando ao quadrado ser 4, posso colocar o 4 aqui como entrada para encontrar o 16, mas a gente não está interessado só em números, como chama? Números positivos, a gente pode também estar interessado em números negativos, então o quadrado de 0, por exemplo. Então, para evitar que as pessoas, né, façam, né, os programadores façam esse código errado, a gente escolheu uma variedade razoável de casos. 2 casos simples aqui, né, um diferente do outro, para evitar pegar essa situação aqui, né, que permite aquele erro brutal que a gente viu. Um com número negativo e um com 0. Né? Então, a gente faz esse código. Agora a gente não vai conseguir fazer esse código passar se a gente não tiver uma expressão correta, né, que agora aqui está correto, né, simples e correto. E a gente tem aqui os nossos asserts, né, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto caso. Isso faz com que a gente, né, com mais testes, a gente ganhe confiança. Mas será que tem uma maneira sistemática de definir qual é o número mínimo aqui de casos de teste que eu preciso para estar satisfeito, né, para sentir confiança de que nosso código está correto? Bom, aí para isso a gente usa o que a gente chama de testes usando classes de equivalência. O que seria classes de equivalência? Seria pegar situações que são um pouquinho diferentes e colocar os casos mais importantes para essas situações. Por exemplo, números positivos, números negativos, né, e 0. São 3 classes de equivalência diferentes. Eu não preciso fazer 3 ao quadrado ou 10 ao quadrado, porque eu já fiz 2 e 4 é o suficiente. Eu não preciso fazer menos 2 ao quadrado, porque o menos 9 já cobriu um negativo, e eu estou cobrindo o 0 também. Então, isso que a gente chama de classes de equivalência. Então, para fazer testes sem trabalho em excesso, né, a gente tem que identificar um conjunto de testes equivalentes entre si e diferenciar os casos especiais. Por exemplo, vamos pensar em torno de um número primo, né? Eu quero fazer uma função que calcule e diga se um número é primo.
Bom, para uma função que retorna verdadeiro caso o número seja primo e retorna falso caso o número não seja primo, eu preciso ter um conjunto de casos de teste de alguns primos e de alguns não primos. Então, por exemplo, vou pegar os primeiros primos, 2, 3, 5 e 7. De repente, isso aqui é suficiente. A gente quer que a função retorne verdadeiro para esses 4 casos. Já números não primos, eu vou pegar aqui o 1. Bom, 1, ele é um caso particular, né? Porque ele poderia ser visto como um número primo, mas como ele tem que ser divisível, né, por ele mesmo e por 1, 1 é um caso desse, né? Aqui, na verdade, você pode tratá-lo como um caso à parte, né? Contar os primos a partir de 2. O 4 é um exemplo aqui, né, que tem múltiplos, o 6 também tem múltiplos, o 10, o 14. Eu poderia botar um número ímpar aqui, para não dizer que eu estou pegando apenas pares, porque a gente sabe que os números primos, tirando 2, todos os outros são ímpares, eu poderia colocar. Talvez eu tenha exagerado aqui na quantidade de números pares, mas talvez esse conjunto com esse conjunto aqui sejam suficientes para a gente ter confiança de que se uma função que a gente fizer que passa nesses 4 casos e nesses 5 casos, ela é adequada, né? A gente tem confiança de que ela está correta. É claro que a gente também tem que pegar casos que são simplesmente inválidos, né? Eu tenho casos válidos que retornam um valor, temos casos válidos que retornam outro valor, mas eu tenho casos inválidos, como, por exemplo, 0, eu não posso checar se 0 é primo. Ou menos 1 e menos 2, porque são números negativos, a gente só trata de números primos naturais. Ou 2,35, ou um número que não é um número, uma string sendo entrada pelo usuário, né? Então, a gente tem essas classes. Tem as classes válidas e tem as classes inválidas. Dentre as classes válidas, a gente tem um conjunto de situações. Lá no exemplo anterior, nossas classes válidas eram a classe de entradas positivas, aqui, a classe de entradas negativas e a classe de entrada zero. Aqui a gente tem a classe de entrada, a classe de números primos, que dão verdadeiro, e a classe de números não primos, que dão falso. E a classe de dados inválidos aqui, que a gente não tinha mencionado no caso no exemplo anterior. Então é isso, né? Já já a gente vê como implementar essa função dos números primos e checar se esses testes estão funcionando bem. Por hora, a gente dá uma pausa.